Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu e a Sara, nós somos alunas da Biomedicina da Fevale e nós vamos apresentar um trabalho sobre a diabetes, que é um assunto de grande importância não só no Brasil, mas em todo o mundo. O diabetes, é uma síndrome metabólica que acontece pela falta de insulina ou então, né, pela incapacidade da insulina de exercer, né, adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose, ou seja, açúcar, né, no sangue. O diabetes acontece porque o pâncreas ele não é capaz de produzir insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou porque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada. O diabetes tipo 1 é quando o pâncreas ele perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito do sistema imunológico, que faz com que nossos anticorpos eles ataquem as células que produzem esse hormônio. E o diabetes tipo 1 ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes, né, com diabetes. E o diabetes tipo 2 é consequência da combinação daí de dois fatores, que é a diminuição da secreção de insulina e um defeito na sua ação, conhecida como resistência à insulina. Então, geralmente, o diabetes tipo 2 pode ser tratado com medicamentos orais ou então injetáveis, mas, contudo, com o passar do tempo, pode ocorrer agravamento da doença. O diabetes tipo 2 ocorre em cerca de 90% dos pacientes com diabetes. Tá. Nós lemos um artigo que chama A Prevalência de Diabetes Mellitus e Fatores Associados na População Adulta Brasileira, Evidências de um Inquérito de Base Populacional. De acordo com esse artigo, atualmente, como importante causa de morbidade e mortalidade, a diabetes ela é um fator importante a ser analisado. Estimativas globais elas indicam que 382 milhões de pessoas vivem com diabetes mellitus, o que significa que são 8,3%. E esse número pode chegar a 592 milhões em 2035. Acredita-se ainda que aproximadamente 50% dos diabéticos desconhecem que têm a doença. E quanto à mortalidade, estima-se que 5,1 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram em decorrência do diabetes em 2013. Até 2030, diabetes mellitus pode saltar de nona para a sétima causa mais importante de morte em todo o mundo. Então a gente pode observar que a diabetes ela é uma síndrome que afeta vários brasileiros e ela deve ser bem analisada, porque a gente pode evitar essa ocorrência através da alimentação e através de exercícios físicos. Na tabela 1, observa-se que a prevalência de diabetes mellitus na população estudada foi de 7,5%. Nos diabéticos, que são 935, verifica-se maior prevalência entre mulheres, o que equivale a 8,2%. Entre os que não estão casados ou em união, 10%. E entre os residentes de regiões mais desenvolvidas, como o Sul, 8,9% e no Sudeste 8,2%. Quanto à idade, percebe-se o maior acometimento por diabetes mellitus em indivíduos com mais de 65 anos de idade. Indivíduos analfabetos ou com baixa escolaridade apresentam prevalência de diabetes 2 vezes mais, 10,2%, que aqueles com mais de 8 anos de idade. E não foi observada associação significativa entre a classe econômica e diabetes autorreferido. Em relação às variáveis comportamentais e de saúde,
exceto o hábito de fumar, todas apresentaram associação significativa com o desfecho. Indivíduos obesos e sedentários foram aproximadamente 2 vezes mais acometidos por diabetes mellitus, quando comparados com aqueles que não apresentavam tais características. Quanto à razão de prevalência referente ao consumo de álcool, mostrou-se significativa, porém com relação inversa. Considerando as condições de saúde, houve maior prevalência de diabetes entre aqueles que também reportaram diagnóstico prévio de hipertensão arterial. A procura por serviços de saúde também apresentou associação significativa com o diabetes. E a prevalência nos que relataram consulta no último ano foi de 9,4% em relação a 2,3% no que não relataram tal prática. Conclui-se que o diabetes mellitus é um problema de saúde relevante, o qual está associado a fatores socioeconômicos e demográficos e a outras condições de saúde. E entre os fatores identificados, alguns são passíveis de intervenção, ressaltando-se a necessidade de políticas públicas mais incisivas e efetivas voltadas, em especial, para a modificação de hábitos de vida. O controle dos fatores de risco associados ao diabetes por meio de medidas de promoção da saúde pode contribuir para a diminuição da incidência da doença e de suas complicações crônicas, bem como para a redução dos custos gerados sobre o sistema de saúde. E claro, é muito importante a gente ressaltar que dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. É claro que é importante a gente sempre lembrar as pessoas de que essa doença é uma das maiores que está matando a população e que, para lembrar sempre, conscientizar de que a gente deve sempre estar cuidando da nossa alimentação e fazer exercícios físicos, não ficar sedentário. E é claro, as referências seriam essas nos sites que a gente pegou no artigo e no outro site sobre mais informações.